Olá pessoal, me chamo Rival Alexandre dos Santos, Sou aqui do curso de Física Licenciatura e esse vídeo é especificamente para a disciplina de Mecânica Quântica 1, ministrada pelo professor Guilherme Martins. E como o senhor professor nos propôs aí uma atividade para poder compor a avaliação AB2, que seria para pegar um dos assuntos que o senhor ministrou durante esse curso e poder trazer aqui um slide e também a aplicação e alguns exemplos. Então, a aula de hoje vai ser sobre notação de Dirac. Então, primeiramente, a gente tem que analisar o seguinte, mecânica quântica. Mecânica quântica é uma coisa que a gente vê, poxa, mecânica quântica é muito difícil, é muito complicado, velho. Só de imaginar, só pelo nome. E isso é verdade. Então, a mecânica quântica, a parte daqui da física, ele vai estar sempre relacionado a uma coisa que a gente vai chamar de quê? Álgebra linear. Primeiramente, a gente tem que analisar o seguinte, mecânica quântica e mecânica clássica, o que diferencia? Primeiro, a gente tem que analisar assim, a mecânica clássica, primeiramente, a gente tem que analisar o seguinte, que tem a ver com a física lá de Newton, de Galileu, que são físicas quando a gente tem como analisar algumas partículas, alguns corpos de objetos que têm algumas velocidades muito altas e corpos macroscópicos. Já aqui na mecânica quântica é diferente. A gente agora vai analisar obstáculos, através de coisas, principalmente composições atômicas e subatômicas. Isso é a parte da física quântica e também mecânica quântica. E a álgebra linear é uma disciplina aí formulada aí do ramo da matemática que a gente vai poder utilizar para poder estudar um pouco na parte da mecânica quântica e também notação de Dirac. Principalmente o que? A álgebra linear, equações matriciais, e também a gente vai analisar vetores, que a gente já também vê na física, mas de uma outra forma, de uma outra circunstância de analisar. Então a gente tem que analisar o seguinte, a mecânica quântica, a gente tem que observar o quê? Que ela funciona com estados do sistema. E o que seriam esses estados dos sistemas? Nada mais do que funções de onda. Então, durante aí o curso de física moderna, a gente vai estudar muito essa questão de funções de onda, que a gente vai chamar de psi. Então, nada mais do que vetores aqui na mecânica quântica. E valores observáveis que nada mais do que a gente pegar aquela onda, aquela função de onda que ele não tem valor físico, por exemplo, mas a gente consegue ter uma análise, uma interpretação probabilística e através de transformações lineares e operadores hermitianos, a gente consegue fazer o quê? Fazer um balanceamento e uma análise de valores muito minuciosos que são importantes através da álgebra linear para poder descobrir coisas peculiares mesmo de assuntos, principalmente de átomos e subpartículas. A gente vai analisar primeiro o seguinte, vetor. Então aqui a gente tem um vetor que ele pode ser representado assim, um A e uma setinha. É a representação mais clássica que a gente vê na física. Uma letra com uma setinha. Mas também tem alguns livros que a gente consegue analisar assim, um A, ou qualquer letra, nesse caso eu estou representando como um A, de formato de um negrito. Então ele está bem escuro aqui, a gente observa o negrito, ou é o que a gente vai analisar uma coisa chamada cat, essa representação, que é principalmente aqui na mecânica quântica que a gente vai utilizar. Então, o que vem a ser aí a notação de Dirac que a gente vai ver daqui a pouquinho? Primeiro a gente vai analisar que existem essas três representações de vetores. Então, tem assim, que é o cat, tem assim, que é o mais utilizado principalmente na física clássica, a física de vetores, e também a gente tem assim, um A em negrito. Então, isso aqui vai ser representado pelo nada mais do que uma matriz, que vocês analisam de A1 até a N, é uma matriz o quê? Uma matriz coluna. Então, agora vem a parte da nosso assunto específico, que seria a notação de Dirac, ou representação de Dirac. Nada mais de um físico inglês chamado Paul Dirac, que ele vai diferenciar e trazer para a gente esses assuntos minuciosos e importantes para a gente poder descobrir a mecânica quântica. Então, nada mais do que a representação da notação de Dirac é representada por um vetor que a gente já viu aqui, a gente já tinha visto na física 1, por exemplo, mas o que vem a ser o que a gente vai chamar de cat? Nada mais do que essa representação aqui, é um número, um valor ou uma função de estado que ele está representado aonde? Numa barra simples e esse colchete tortinho assim, Isso aqui a gente vai chamar de cat, que a gente vai ver um pouco mais a seguir. E nada mais do que esses vetores, ele mora, entre aspas, num espaço que a gente vai chamar de espaço vetorial, que na mecânica quântica é nada mais do que um espaço de Hilbert. Então, por exemplo, a gente vê no ensino médio aquelas bobagens de conjuntos, negócio chato pra caramba, mas aí tem aqueles conjuntos onde a gente tem números qualquer.
Mas aqui não. O espaço de Hilbert nada mais do que é um conjunto de quê? De vetores. E esses vetores, eles vão ter algumas interpretações que a gente não vai ter algo que a gente consegue ver real, mas sim números complexos. Então, números imaginários. Então, para a gente poder caminhar um pouquinho, a gente vai analisar o seguinte, ó, o produto escalar é um dos conceitos. Então, o produto escalar, também chamado como um produto interno de dois vetores. Então, dado lá um vetor A e um vetor B, como estão indicados, e a gente quer fazer o quê? Um produto interno, a gente quer fazer uma multiplicação para dar o quê? Um valor de um número. Aí a gente vai fazer isso aqui, juntar esses carinhas e a representação que a gente vai chamar de braquete, nada mais do que essa representação aqui, ó. E esse produto escalar, ele pode ser considerado assim, ó, A1, e vai aparecer sempre esses asteriscos aqui, ó. E esses asteriscos são chamados de conjugado. Então a gente tem números, por exemplo, que a gente consegue analisar números reais, com os números reais. Mas a função de onda a gente não consegue ter um valor real, um valor físico. A gente só tem o quê? Interpretações probabilísticas. Então, através do conjugado, a gente consegue multiplicar sempre as componentes aqui, ó, de um segundo vetor, por exemplo, B1, B2, através aqui da multiplicação de matriz, que a gente vai ver um pouco mais pra frente. A gente consegue tirar um valor real dele e multiplicar. Isso aqui é chamado de produto interno ou produto escalar. A gente vai ver muito geometria analítica em álgebra linear, principalmente. Dando um passo mais adiante, a gente vai ver uma coisa chamada transformação linear. Então, o que vem a ser a transformação linear? Nada mais do que, dado uma matriz, então a matriz que eu peguei lá, por exemplo, T11, que representa as linhas, e aqui está representado sempre aqui as nossas colunas. Primeiro número é a linha, e o segundo número é a coluna. E ele vai ser o quê? Ele vai ser multiplicado por uma matriz. E essa matriz pode ser representada por um ket, por exemplo, que é nada mais do que uma matriz coluna. E essa multiplicação, ele vai ter o quê? Matriz multiplicado por um vetor coluna, nada mais do que pode ser representado por outro vetor. E é o que analisa aqui, ó. Então, a matriz T multiplicado por um vetor A, ele é igual, é diretamente proporcional a um valor B matricial. E a transformação linear seria isso. Quanto tempo aí? Por enquanto? Agora chegou essa próxima parte, que é a representação dos Bras e Kets, através da noção de Dirac, como eu falei um pouco anteriormente, é um físico inglês lá do século XX, meados do século XX, que ele vai poder pegar um vetor, representando um vetor que seria nada mais do que uma letra e uma setinha, ele vai dar uma coisa mais modesta, uma coisa mais aprimorada para física quântica ou mecânica quântica. Então, a notação de Dirac, através de uma função de onda, então aqui a gente vê aqui, por exemplo, um Psi de N, ele pode ser o quê? Representado, que a gente vai chamar de ket, através disso aqui, ó, o Psi de N, que a gente consegue analisar estados quânticos. E nada mais do que a gente pode também tirar aqui esse Psi e ficar só com o valor N, que é o que vai representar o que a gente vai buscar entender. Então, aqui é um ket, mas a gente também tem o Bra. O Bra não é de Brasil, não, é de Bra aqui na notação de Dirac. Então, ó, Bra corresponde a um ket N. Então é como se fosse um par, a gente vai chamar de como se fosse par ordenado, que a gente vê lá em conjuntos x e y é um par ordenado, Bra e ket é um par ordenado que a gente pode representar aqui na mecânica quântica. Então a gente tem aqui ó, representado por o quê? Em vez de ser uma barrinha assim, ó, um n e esse espaço aqui assim, ele vai ser ao contrário, esse n passa para lá e ele vai trazer para cá. Então ele vai ser chamado de Bra, que nada mais do que um outro vetor, e a junção deles é o que vai ter aquela combinação linear, que vai ter aquele produto interno para poder encontrar várias interpretações probabilísticas aqui na mecânica quântica. Então tá aqui, ó, notação de Dirac, ket, e aqui tem um Bra. Então um representa com relação à barra uma direita, que seria o ket, e o Bra com relação à esquerda. E a junção deles também chamado de, teremos o bracket, ou bracket também, que nada mais do que ele é equivalente, como eu falei anteriormente, a um produto interno. Então, juntando, você tiraria uma barra dele e ficaria só com uma barra. E aqui teria uma representação também, que a gente não vai associar nesse momento, mas é a integral de menos infinito a mais infinito de uma conjugada de uma função psi em função do tempo, e multiplicada aqui pela função psi a derivada de x. Mas isso aqui é uma outra situação que a gente não vai ver nesse momento, porque a aula é curta, apenas de alguns minutos. Então, vejamos que podemos eliminar uma das barras e juntar. E isso aí fica uma combinação bracket, que nada mais do que um produto interno entre dois vetores. Então já vínhamos usando parte da notação de Dirac sem saber. Então, esse é chamado de Bras e também chamado de Kets.
E aqui a gente vai, só para a gente finalizar, a gente vai ter o seguinte: brackets, a gente já viu que nada mais do que dois vetores, e às vezes a gente vai fazer o quê? Algumas operações físicas, algumas operações matemáticas, porque a gente utiliza um pouco da matemática para poder utilizar a física de um outro, para mim, de outro patamar. A gente vai conseguir fazer algumas operações algébricas, que nada mais do que um operador que, por exemplo, multiplicado ou realizado em relação aqui a um ket, a gente consegue colocar ele aqui dentro, ou simplesmente a gente pode tirar ele. Então aqui é só algumas representações que é muito utilizado na parte da mecânica quântica, e a gente consegue deixar ele fora, deixar ele dentro, ou não precisa nem colocar. Tem várias representações. Então, de forma geral, a gente tem aqui a função psi, então a gente multiplica por um operador, e os bras e os kets, essas notações são importantes para a gente poder estudar na mecânica quântica. E só para a gente finalizar aqui, já finalizando, tem um físico aqui também dinamarquês chamado Niels Bohr, que ele vai dizer o seguinte: de tão difícil e tão complicada a mecânica quântica, ele vai estar dizendo aqui pra gente: se a mecânica quântica não te assustou, então você não entendeu ainda porra nenhuma. Então esse aqui é a física quântica com relação à notação de Dirac. Rival Alexandre dos Santos sou eu. Obrigado aí a todos.